O Brasil é a quinta nação do mundo em extensão territorial. Teoricamente, com muita área para terremotos acontecerem, mas por motivos geológicos temos poucos tremores de terra, que, em sua maioria, atingem pequenas magnitudes. Porém, nada é perfeito e, como mostrei no vídeo anterior, terremotos expressivos fazem parte de nossa história no século XVII, XVIII, XIX e XX. A pergunta desse vídeo é se terremotos fortes, como os do passado, poderão ressurgir em qualquer lugar do Brasil? Eles poderão ocasionar danos significativos? O que podemos falar sobre o assunto? No final desse vídeo, mostrarei os ganhadores das 3 camisetas que prometi sortear. Aqui uma cidade aparentemente tranquila, mas estudos geológicos classificaram essa encosta do morro como uma escarpa de falha. Em passado geológico, essa falha quebrou o terreno, deslocando 2 blocos vizinhos. Um subiu, como indica a flecha, e o outro desceu. Hoje a cidade está acima da parte que afundou. O mesmo estudo que identificou a escarpa de falha também concluiu como ativa aquela falha geológica. Isso significa que ela pode se mexer, tornando fonte de outro terremoto no futuro. Portanto, aquela cidade aparentemente tranquila, na verdade corre certo risco, representado pela ameaça da falha ativa e da eventual vulnerabilidade das edificações locais. E um dia o terremoto apareceu. O que esperar de um sismo próximo de uma cidade? O que poderá acontecer? O que torna um terremoto desastroso? A magnitude é importante e está atrelada à duração do evento. Terremotos grandes perduram por minutos e os menores desaparecem em segundos. Esse fator D, que é a distância epicentral, é fácil de entender. Quanto mais próximo da cidade o terremoto ocorrer, teoricamente mais danos causará. Quanto mais raso for o tremor em relação à cidade, mais perigo ele representará. Um fator importante é o tipo de geologia onde a cidade está assentada. Se for sobre solos espessos, as ondas sísmicas vão se amplificar e o chacoalhar do chão será mais intenso e duradouro. A aceleração do solo também será maior, o que será ruim para as construções. Se localmente existirem camadas de areia saturadas de água, poderá ocorrer liquefação do solo, um pesadelo, porque os danos aumentarão. Terremoto atacando uma cidade com construções irregulares nas encostas poderá ser extremamente danoso pelos possíveis deslizamentos de terra. Outro fator determinante é a qualidade das construções de uma cidade. Qual o grau de resistência das edificações para suportar o balançar do chão? É claro, uma cidade com construções sismo-resistentes reagirá melhor e os danos pessoais e materiais deverão ser menores, porque a intenção é que as edificações não caiam. Apreciemos 2 casos que evidenciam o que vimos anteriormente. Ele aconteceu em Tashkent, capital do Uzbequistão, na época uma das repúblicas soviéticas. Matou 10 pessoas, desabrigou 300 mil, 1/5 da população, e destruiu 85 mil construções. Cidade quase aplanada. Chama atenção sua magnitude ter sido apenas 5,2. Aqui explicações. Foco sísmico raso, apenas 5 quilômetros. E epicentro no meio da cidade, assentada no vale do rio Xixic, com solos aluviais espessos. O outro caso, em 1986, foi na cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte, com 23 mil habitantes. O sismo principal, com magnitude 5,1, foi seguido por 20 réplicas, igual ou maior que 4, e posteriormente uma de 5. Na verdade, um enxame de sismos, com mais de 50 mil eventos em 5 anos. 4.348 construções na zona urbana e rural ficaram danificadas e 26 mil pessoas desabrigadas. Aqui os sismos lado a lado.
Repare que suas magnitudes e profundidades são quase iguais. E por que um deles foi bem mais desastroso? Enquanto o epicentro do sismo de Tashkent foi no meio da cidade, o de João Câmara ficou 5 quilômetros distante. Ademais, a geologia local foi decisiva. Os solos aluviais espessos debaixo da cidade contribuíram para amplificar as ondas sísmicas e o crescimento da aceleração do terreno local. Diferentemente de João Câmara, que tinha partes assentadas sobre guinais e outras acima de arenitos, rochas consolidadas que reduzem os efeitos das ondas sísmicas, especialmente o guinais. Passado o tempo ruim, ambas as cidades voltaram à normalidade. Seguindo no tema de magnitudes moderadas, o que temos no Brasil? Aqui estão plotados 15 eventos com magnitudes igual ou maior que 5, registrados por sismógrafos. O primeiro foi o sismo de São Paulo de 1922 e ainda temos os dois maiores já registrados, 6.2 e 6.1, respectivamente no Mato Grosso e no Mar, cerca de 350 quilômetros de Vitória. Observo ainda que foi um tremor menor do que 5 em Minas Gerais que ocasionou a única morte direta por um sismo de que se tem notícia no país. E agora pergunto, será que antes de 1922 ocorreram eventos importantes? Sim, tivemos 3 terremotos históricos significativos, no século XIX, no século XVIII e no século XVII, o que mostra a importância de pesquisar terremotos antigos, ou seja, de olharmos para trás e conhecermos melhor a nossa história. Seguramente outros tremores significativos, mais antigos do que os aqui mostrados, chacoalharam o país, porém encontrá-los será tarefa bem difícil. Se olhar para trás foi importante, certamente é necessário mirar o futuro, olhar para o amanhã. Sem dúvida, tenho a convicção de que sismos parecidos aos ocorridos no passado poderão se repetir no futuro, embora eu e nem ninguém possa afirmar seus tamanhos, quando ocorrerão e onde aparecerão. Falo isso porque o atual contexto sismológico global é o mesmo de quando aconteceram aqueles terremotos maiores nos séculos 17, 18, 19 e 20. O movimento convergente destas duas gigantescas placas tectônicas, a sul-americana e a de Nazca, comprimindo a crosta brasileira, é a causa primária de nossos tremores de terra, que surgem em zonas de fraqueza, como, por exemplo, ao longo de falhas geológicas e nas proximidades de grandes corpos intrusivos. E tal processo continuará se repetindo como vem ocorrendo há milhares de anos, porque não existem indicativos de qualquer mudança no mecanismo gerador daqueles esforços tectônicos. Portanto, os tremores pequenos, os abalos moderados e os terremotos fortes, que são raros, continuarão acontecendo no Brasil pelos séculos e séculos que estão por vir. Admiti anteriormente que sismos significativos podem atingir o Brasil e o quanto serão prejudiciais dependerá muito das variáveis locais, especialmente das geológicas. Creio, porém, que a realidade dos fatos nos traz certa tranquilidade. Vejamos. Aqui uma visão noturna de nosso país, uma maneira de mostrar onde estão os brasileiros. Dados indicam que menos de 1% de nosso território é ocupado por áreas urbanas e lá está 85% de nossa população. Sob tais variáveis e considerando a infrequência de grandes terremotos no Brasil, o país viverá um acontecimento extremamente raro se um sismo de magnitude expressiva acertar diretamente uma de nossas cidades importantes. Observação: terremotos inesperados também devem ser esperados, ou seja, um evento improvável não deve ser considerado impossível de acontecer. Finalmente, lembro que cientistas monitoram e procuram entender os nossos sismos,
Portanto, os tremores estão sendo vigiados e estudados, trabalho que deve ser reconhecido e valorizado. Faltou dizer sobre o sorteio das 3 camisetas. Então vamos ver os números sorteados. Os números sorteados são 1, 12 e 31. E os ganhadores são: número 1, Denilton Santos, do Rio Grande do Norte. Número 12, Diogo, não colocou o sobrenome. Como só foram registrados 18 comentários, eliminarei da relação os 2 números sorteados e entre os 16 restantes que estão nessa caneca, sortearei a última camiseta. Ela saiu para o número 2. 2. Quem é o número 2? Eduardo Menezes, também do Rio Grande do Norte. Caramba, Rio Grande do Norte com muitos tremores de terra e agora com algumas camisetas dos 5 grandes. Obrigado pela atenção, um abraço e até o próximo vídeo.